Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista, na graça de Deus, né? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelas suas orações, muito obrigado pelas sugestões que você manda e críticas também a respeito do programa que a gente faz aqui. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito prático, crises conjugais. Todo mundo tem, Adão e Eva tiveram no paraíso, para você ter uma ideia. Então, a questão de pôr duas pessoas para viverem juntas, por mais que elas se amem ou que sejam, sei lá, parecidas ou afins, sempre haverá conflito. E a única família onde não há conflito é a família da Trindade, né? Mas como nós não fazemos parte da Trindade, a gente precisa aprender a lidar com as crises conjugais. E o pastor Fábio Bentes, que é o nosso entrevistado de hoje, escreveu um livro muito prático, muito específico sobre as principais crises conjugais e como resolvê-las à luz da palavra de Deus, sem que um dos cônjuges fique prejudicado. Porque normalmente nas crises vem a briga ou a quase briga e uma das partes reflui em função da paz, em benefício da paz na família, em benefício da paz no lar. Só que isso é injusto, né? Normalmente, pela minha experiência, é sempre a mesma pessoa que cede. Aí o outro acaba sempre prevalecendo e se aproveitando dessa circunstância. E isso não é um casamento sadio, não é uma relação que Deus espera daqueles que Ele ajuntou. Não é verdade? Então, como lidar com isso? Eu vou abordar várias questões muito práticas, e quando há diferença de postura, de opinião entre os casais, né? Por exemplo, quando um se julga receber menos amor do que dá, pelo menos eu não lembro de ter visto isso em livro nenhum sobre casamento. Essa é uma questão interessante. Diferenças na educação dos filhos, interferência no casal, diferença em questões de arrumação da casa, incluindo reformas, etc. Diferenças em relação ao uso do dinheiro, essa crise é eterna, né? Enfim, vamos ver tudo isso já aqui no Vejam Só. Paz e graça, pastor Fábio, o senhor tem muito trabalho hoje. Paz e graça, obrigado pelo convite mais uma vez, sempre uma alegria estar com vocês. A Igreja Evangélica do Maracanã, o senhor faz parte da equipe pastoral. Onde fica? Ela fica em Atibaia, ela fica lá perto do Seminário Bíblico Palavra da Vida, um lugar muito gostoso, pertinho de Extrema. Graças a Deus, no caminho de Extrema para cá, a gente passa por ali, né? Maravilha. Muito obrigado pela presença do irmão, Deus abençoe. Já vamos avisar o pessoal do YouTube, pode participar, hein? Manda pergunta, fala da sua crise, manda aí a sua opinião a respeito do tema. É só mandar para as redes sociais que a Angélica me passa aqui por WhatsApp, tá bem? E vou pôr no ar já a enquete para você votar também. Vamos lá? Na prática real do dia a dia, não no ideal, é na prática real do dia a dia, o famoso alguém tem de ceder vale para ambos os cônjuges alternadamente ou, na verdade, quem cede é quase sempre o mesmo? As duas alternativas, né? Ambos, então quem responder ambos significa que na prática real do dia a dia, ambos cedem igualmente, tá? Ou quem respondeu mesmo diz que na prática do dia a dia, na prática real, na vida mesmo, é sempre a mesma pessoa que cede em benefício da paz do casamento. Você entendeu a pergunta, né? Não é em condições ideais, é na condição real. O que acontece? Não apenas no seu casamento, mas em todos os que você conhece, tá bom? Vamos lá. O livro que eu mencionei é esse aqui, ó. Fórmula do Casal. Olha que beleza. Aqui, para essa câmera aqui, isso, ó. Fórmula do Casal. Como resolver os problemas mais comuns do casamento. Tem lá os sinais da aritmética, né? Pastor Fábio Bentes. Pastor, por que o senhor escreveu esse livro? O senhor é matemático?
Olha, das matérias que eu tinha na escola, provavelmente a matemática era a que eu ia pior. Mas nos assuntos de casamento, eu tenho me esforçado bastante para poder, primeiro, colocar em prática no meu casamento e depois também poder ajudar as pessoas. E a ideia do título, né, a fórmula do casal, vem do subtítulo, né? Como resolver os problemas mais comuns. Justamente por conta disso que você sinalizou, né? Na prática, todo casamento tem problemas. A gente tem de trabalhar para que os problemas não se transformem em crises, mas todo casamento tem problemas. E, na teoria, ambos deveriam estar atentos para que cada um, em uma determinada ocasião, ceda. O casamento, ele é, em essência, uma grande experiência de amor. E aí, quando eu falo amor, eu poderia esmiuçar a palavra em um interesse pelo outro. E aí a gente lembra do apóstolo Paulo falando aos Filipenses, né? Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus. E no 4 ele tinha dito, né? Cada um se interesse não só pelas suas próprias questões, mas também pelas questões do outro. Então isso começa no casamento. O casamento é uma grande experiência de amor, de um marido poder se interessar por aquilo que é importante para a esposa e uma esposa poder se interessar por aquilo que é importante para o marido. Maravilha. Parabéns pelo livro. Eu vou explicar aqui o que eu falei na abertura, na escalada. O primeiro capítulo, eu pelo menos não me lembro de ter lido em outros manuais que tratam do assunto casamento, relacionamento conjugal e tal. Diferenças na afetividade. O pastor Fábio discorre de forma bastante útil e cuidadosa numa das questões assim mais delicadas. É quando um dos cônjuges se sente prejudicado por amar o outro mais do que ele se percebe amado, né? Veja, não se trata de... Não, é isso que acontece. Um ama mais do que o outro. Não, o cônjuge percebe isso. Pode ser que ele tenha razão, e eu conheço casos em que isso realmente acontece, e pode ser uma distorção cognitiva, como diria um psicólogo. Pastor Fábio, parabéns. Eu acho que esse é um problema que ninguém aborda, mas é muito sério. É muito sério. Você bem sinalizou, às vezes isso é algo que de fato acontece. Às vezes você tem no casamento um dos dois que tem um interesse maior de demonstrar amor. E essa pessoa vai estar se esforçando mais do que o outro para estar demonstrando o amor que ela tem dentro de si. Isso acontece, tá? Até porque tem pessoas que nas suas escalas de prioridades na vida, o casamento, o amor, a família pode estar em uma posição mais alta. E aí depois vem, por exemplo, o trabalho, saúde, hobbies, etc. E tem uma outra pessoa que às vezes o amor e a família, o casamento pode estar numa posição mais baixa. Então você já pode ter aí um desalinhamento. Aí o desalinhamento pode ficar maior ainda quando você tem diferenças na demonstração de afetividade, né? E o que eu trabalho, quem trabalha bem isso é o Gary Chapman, né? Ele tem uma teoria que apresenta o seguinte: tem gente que vai demonstrar o amor falando coisas legais, elogiando, sempre sinalizando com palavras, né, algo interessante e bom a respeito do outro. Vai ter gente que vai querer fazer algo pelo outro. Ah, eu fiz isso para você. Ah, eu comprei um chocolatinho para você. Eu trouxe um bolo para você. Ah, pode deixar que hoje eu fico com a louça. Vai ter gente que vai querer demonstração física, então quer andar de mão dada, quer um abraço, quer um beijo, à noite quer ter intimidade. Então existem formas de você demonstrar afetividade e às vezes o que acontece é que uma pessoa está demonstrando afetividade de um jeito, mas o outro não está compreendendo porque ela está com outras expectativas que não aquelas que estão sendo oferecidas. Esse é o 4 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor. 5 linguagens do amor. É esse aí. Esse é um livro bastante citado, né? Uhum. Mas uma das questões que eu tenho é... bom, são várias. A primeira, pegando a sua última fala, um dos cônjuges tem uma forma preferencial de expressar o seu amor que não é a do outro, né?
E aí esse outro vai se sentir prejudicado. Como resolver isso? Quem expressa com palavras tem que descobrir qual que é a forma do outro e passar a fazer isso? É um passo de cada lado. De que forma? A pessoa que acha que não está se sentindo amada porque ela não está recebendo aquilo que ela esperava, ela compreender o que o outro está oferecendo. Ela fala, poxa, eu não estou recebendo isso aqui que eu estava esperando, mas tem outras coisas que ele ou ela está me oferecendo e eu preciso receber isso de bom grado. E o outro que está oferecendo, ele fala, bom, eu estou fazendo isso daqui, mas não é isso aqui que ele ou ela quer. Ele ou ela está esperando outra coisa. Então, como eu tenho a intenção de agradá-lo ou agradá-la, eu vou mudar o que eu estou oferecendo, porque é isso daqui que ele ou ela está esperando. Então, cada um dá um passo para que isso possa ser atenuado. Então, acho que, antes de tudo, eu preciso descobrir qual que é a linguagem do meu cônjuge e ele precisa descobrir a minha. Eu preciso descobrir a minha e comunicar, e ele precisa descobrir a dele e comunicar. É porque a gente não sabe? Às vezes não. Porque o que acontece? Quando você mergulha nessa temática e você começa a prestar atenção no que você gosta e no que na verdade não é o que você não gosta, mas é o que você não se importa. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que não me importo de receber presente e eu não me importo que as pessoas façam as coisas por mim. Se a minha esposa fez alguma coisa por mim, eu não me importo. Acaba não valorizando isso. Eu faria isso por mim mesmo. Então, a gente vai descobrindo o que a gente quer e o que a gente não se importa muito. E aí a gente poder comunicar e o outro, quando tem uma atenção para isso, poder atender. Mas é justamente aquilo que você sinalizou. Tem gente que, assim, está se importando menos com o que o outro está esperando, quer que o outro ceda para que ela seja atendida. Isso é um problema muito comum em, eu diria que quase todos os casamentos. E quando essa sensação de ser menos amado do que ama, ela é baseada em fatos reais? Isso de fato acontece. Vou contar um caso concreto, evidentemente omitindo a identidade dos personagens, né? Mas eu atendi um casal, alguns anos atrás, em que ambos se converteram vindo de vidas desregradas, né? Se conheceram na igreja, inclusive, e foram para o casamento. Ocorre que o rapaz, ele tinha uma noção assim muito esquisita do casamento. Ele entendia que a função dele era trabalhar, não necessariamente prover. Bastava que ele trabalhasse. Se o salário fosse suficiente ou não, isso não era problema dele. Ele estava trabalhando. Todo o resto caberia para a esposa, né? Então ele ia para o emprego, retornava, sentava na poltrona, ligava a televisão e queria tudo na mão e tal. Não se mexia para absolutamente nada. E isso foi desgastando o casamento até que ela se queixou. Ambos crentes. Se conheceram na igreja e tal. Ele, cada vez que havia queixas, ele dizia, mas o que é que você quer? O que é que você quer? Eu sou um ótimo marido. Você queria que eu estivesse no bar, igual os outros maridos? Eles frequentavam uma igreja pequenininha de bairro, onde nas comunidades é muito comum os homens permanecerem horas no bar e tal. Então ele se comparava com eles, falava, eu sou ótimo, eu venho para casa, eu não fico no bar, né? E ele deixou entender que era o que ela merecia, né? O casamento não sobreviveu. Como lidar com situações assim? Sim. Nessa história que você contou, assim, tem muita coisa. Tem muita coisa. A gente está falando de expectativas de afetividade, a gente está falando de tendências socioculturais, a gente está falando de um momento único na história da humanidade em que homens e mulheres estão no mercado de trabalho. A gente está falando de uma época pós-industrial e mais uma época pós-industrial em que você tem homens e mulheres saindo para trabalhar no mercado de trabalho. Então, o que acontece? Se você pensar em milênios da história humana, em que o homem está saindo ou para a lavoura, ou para o pastoreio, ou para a caça,
e ele vai provisionar a família com proteção e com alimento e com o que eles precisam. E é ele que vai pegar lá madeira, vai construir uma casa, uma cabana, o que quer que seja, e a esposa está ocupada dos assuntos da família, de cuidar dos filhos, de provisioná-los, de fazer roupas. Então você tem na história papéis muito bem definidos. De repente, num intervalo muito curto, tudo isso muda. Então eu considero que a gente ainda não tem, como sociedade, aprendido a viver essas diferenças. Então a geração das minhas avós não trabalhavam fora. A geração da minha mãe tinha mulheres que trabalhavam fora e mulheres que trabalhavam em casa. A minha geração, da minha esposa, quase todas estão trabalhando fora. Então, nós, como sociedade, ainda não soubemos a lidar com essas questões. Então, você tem o assunto da afetividade, das expectativas frustradas, você tem os assuntos socioculturais, e os assuntos socioculturais vão se misturar num contexto evangélico em como que a igreja enxerga isso. Esse cara é bom mesmo? Porque talvez ela vá se sentar na frente de um pastor que vá reafirmar o que ele diz. Não, mas ele é um marido bom, ele trabalha, ele não está no bar, depois do trabalho ele está em casa. Mas ela também trabalha e também não para no bar, nem no salão de beleza. Exatamente. O que acontece que o pessoal não entendeu hoje é que você tem, por força, né, da situação sociocultural que a gente vive, de homens e mulheres no mercado de trabalho, nós temos duas jornadas. Você tem a jornada na rua e depois você tem a jornada em casa. Porque o que acontecia? 100 anos atrás, você tinha a jornada do horário comercial, o homem fora e a mulher em casa. Quando dava 6 horas da tarde, estava todo mundo em casa, ouvindo um rádio, porque, sei lá, não tinha televisão, você entendeu? Então, estavam os filhos no chão brincando, com algum joguinho, alguma coisinha, o marido e a esposa conversando um pouco, ouvindo um rádio. Hoje você tem duas jornadas, então a pessoa que chega em casa às 6 horas da tarde, ela vai fazer comida, ela vai lavar roupa, ela vai cuidar das crianças, do uniforme, do material escolar. Então, é por isso que nunca... Tudo bem que, assim, a psiquiatria dentro da medicina é mais recente, mas nunca se visitou tanto psiquiatra e nunca se tomou tanto remédio psiquiátrico como atualmente, em que a gente tem todo mundo jornada dupla, entendeu? Agora, pastor, e quando se constata que, de fato, um ama mais do que o outro? Esse outro, o que ama mais, ele... Como é que ele deve agir? Na minha avaliação, pastor Eber, a partir de uma perspectiva cristã mais tradicional e conservadora, no que diz respeito ao olhar, né, para a manutenção do casamento ou a separação, eu considero que quando uma pessoa percebe isso, ela precisa fazer o luto de determinadas expectativas. Luto de expectativas? O luto de expectativas. Ela gostaria muito que o casamento fosse de um jeito que ele não é. Ela gostaria muito que o cônjuge, seja o marido ou a esposa, fosse de um jeito que ele ou ela constata que o marido ou a esposa não é daquele jeito. A gente tem muita dificuldade para fazer isso. É muito triste, né? Isso acaba indo para o capítulo número 2, que trata de diferença de interesses, é mais ou menos a mesma coisa? É no âmbito das diferenças, né? Da constatação que você está com uma pessoa completamente diferente. Então, é parecido no âmbito das diferenças. Mas a afetividade e os interesses são duas esferas diferentes. Os interesses é assim, poxa, o que a gente vai fazer no sábado? Um vai querer ficar em casa descansando, o outro estava louco para pegar o carro e dar um pulinho ali num lugar diferente, tomar um café, ficar na rua. Um é aquele que gosta de passar o fim de semana enfurnado em casa, o outro gosta de... vai na casa dos pais, vai na casa do irmão, o irmão da igreja chama para fazer um churrasco, ele vai. Então, assim, existem tantas diferenças que a gente não teria como abordar todas aqui, mas, assim, a diferença de interesses consiste nisso. É um tipo de vida que um quer levar de um jeito, o outro quer levar de outro. Se eles não souberem conversar e um cede um momento e o outro cede no outro, você vai ter uma divergência que vai se tornar permanente e vai se tornar um incômodo brutal para um dos dois, para aquele que cede. Para o outro está tudo bem, porque sempre a coisa está acontecendo do jeito que ele quer. Mas o que cede acaba se frustrando cada vez mais e isso pode levar a uma situação bem mais grave. Um esgotamento emocional
uma profunda decepção por perceber que o outro não se interessa pelos interesses dele ou dela. Então, assim, é um esgotamento emocional de estar sempre cedendo, ela vai se anulando, né? É por isso que em algum momento do livro eu digo que, assim, enquanto existe, eu não gosto dessa palavra, tá? Porque eu acho que cristão tem que conversar e não brigar. Pode, de fato, acontecer de um dos cônjuges perceber que é sempre ele que está cedendo, né? E aí a gente está falando do luto das expectativas. É quando o marido ou a esposa percebe que em uma situação de divergência é sempre ele que precisa ceder e esse marido ou esposa percebe que no outro não existe um real interesse em atendê-lo. Então, isso é muito triste. Eu não gosto da palavra discussão, né? Eu acredito que cristãos precisam conversar, quando divergem, precisam conversar nesse tom de voz que a gente está falando. Mas quando existem ainda as desavenças, as divergências, é porque você ainda tem duas pessoas presentes no casamento. O problema é quando uma das duas desiste, porque já percebeu que não adianta conversar com o outro, porque é sempre a vontade do outro que vai prevalecer. Então, isso é muito decepcionante, isso é muito triste, isso é emocionalmente muito desgastante. A gente vai para o intervalo. Na volta, depois das fotos, vou perguntar para o pastor, será que o diabo não tira proveito dessa situação, botando alguém com interesse ou expectativa igual à pessoa que está frustrada no caminho dela? Né? Divórcios não acontecem da noite para o dia. Mas, antes de sair para o intervalo, vamos falar um pouquinho da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Ela tem um curso bíblico totalmente remodelado em forma de ensino à distância. Mesmo que você já tenha feito algum curso na AGRADE, eu exorto você a procurar a Academia Teológica da Graça de Deus por telefone ou pelo site para se informar sobre as novidades. O curso é totalmente novo e realmente de uma profundidade espetacular, embora seja numa linguagem bastante acessível e simples. E você pode estudar em qualquer lugar do planeta, né? Basta ter internet. Além disso, a Grade tem outros cursos em filiais específicas que você também vai se informar se você entrar em contato com o telefone ou o site. O telefone é no horário comercial, de segunda a sexta-feira, 3115-0819 em São Paulo. O site não, o site você pode acessar a qualquer momento. E aí aproveita e passa pelo site da HIT para que você possa mandar suas sugestões e fazer suas críticas ao trabalho que a gente faz aqui. A gente vai para o intervalo, volta já com as fotografias de quem está assistindo ao Vejam Só e a continuação dessa entrevista com o pastor Fábio Bentes. Muito bem, de volta com o programa Vejam Só, para mostrar quem é que está nos assistindo. Todo dia, toda noite, né? A gente mostra aí quem mandou a sua fotografia e quem faz isso concorre ao brinde do Shopping do Povo, né? Que é normalmente a caneca do programa Vejam Só. E o Shopping do Povo, para quem quiser conhecer, fica bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo. O endereço é a Avenida São João, 816. Esse é um lugar muito, muito, muito perto da estação República do metrô. É questão de 120 metros, por ali. É bem, bem facinho. Desceu do metrô, você já está praticamente dentro da Igreja da Graça ou do Shopping do Povo. Um fica em frente ao outro, tá bom? Vamos ver as fotos? A primeira vem de Niterói, no Rio de Janeiro. A irmã Ângela é nossa telespectadora lá em Niterói. Ah, o Zeca usando gravata. Nesse dia choveu o canivete aberto, né? Maravilha. Ângela, Deus te abençoe. Grande abraço para você. Em Santa Bárbara do Oeste, cidade riquíssima, lindíssima do interior de São Paulo, a Senilda é a nossa telespectadora. Ô, Senilda, um grande abraço, viu, irmã? Deus abençoe você. Faz muito tempo que eu não vou para Santa Bárbara. Qualquer hora eu passo por lá. E em Macapá, lá no Amapá, onde eu nunca estive,
A Silvia é nossa telespectadora. Parabéns, Silvia. Um abração aí para o povo do Norte, né? Deus abençoe bastante. Pastor Fábio Bentes, o senhor estava falando que a questão das diferenças nos interesses ou mesmo na afetividade, quando não devidamente tratadas, vão gerar o luto das expectativas de uma das partes. Se esse luto de fato não acontece, fica uma frustração muito grande. O diabo não pode tirar proveito disso? Com certeza tira. Com certeza tira. E aí o problema é que nós estamos falando de duas forças, né? A força do inimigo e a nossa própria força, porque também não adianta a gente colocar todo o problema no inimigo. Tem a gente também, o que a gente tem de expectativa. Eu tenho um livro inteiro só sobre a questão da fidelidade. Chama Meu Coração é Teu, Cultivando a Fidelidade no Casamento. Então, o que acontece é que uma pessoa que se percebe fragilizada no que diz respeito às expectativas afetivas, ela deve tomar determinados cuidados para que ela não produza a destruição que vai ocorrer se ela acabar se envolvendo com outra pessoa, enfim. Isso vai ter impacto na vida dela, do cônjuge dela, dos filhos, da família, né, da igreja, dos irmãos que conhecem. Então, o inimigo usa e tem, como eu disse, são duas forças trabalhando, né? A nossa força de, bom, se eu não tenho em casa o que eu estou esperando, onde que eu vou buscar? Tá certo? Às vezes não precisa buscar, você tropeça. Cai no colo, cai no colo. Cai no colo. Bem falado. Com certeza. É um negócio, é séria a coisa, é sério. Vamos agora abordar uma das crises mais comuns e, segundo os especialistas, uma das principais causas de desmanchamento de casamento por aí. Divergências no uso do dinheiro, na administração financeira. Esse não é o papel do homem? Ele não é o cabeça da casa? Pois é, a gente está falando de um problema, né, que ele é muito atual, né? De mulheres que estão no mercado de trabalho, estão trazendo o seu salário para casa, muitas vezes trazem um salário mais alto do que o do homem. Então, assim, eu precisei dedicar um capítulo inteiro a essa temática, que ela é muito complexa, porque às vezes o problema que o dinheiro traz para dentro do casamento é a falta dele, ou às vezes o problema que ele traz é o excesso dele. Então, assim, o dinheiro ele pode ser um problema tanto quando ele está faltando, quanto quando ele está sobrando. O problema quando ele está sobrando, dinheiro é solução. Quando bem pensado e bem administrado, quando não tem ninguém fazendo aquilo que Jesus disse, né? Vocês não podem servir a Deus e a mamon, ao dinheiro. Ou vocês vão servir um desagradar o outro, ou ao contrário, né? Então, o que às vezes acontece é quando você tem bastante dinheiro em um casamento, decisões ruins podem ser tomadas, orgulho, né, pode ocupar o coração dos dois. Não preciso dele, não preciso dela. Até por isso, assim, não é uma pesquisa o que eu vou trazer de informação, mas é uma observação. O dinheiro ele é levado muito em consideração numa situação de divórcio em classe média. Porque o que acontece é o seguinte, o pobre sempre foi pobre. Se ele tiver casado ou separado, ele está acostumado a viver com aquela dificuldade. O rico, quando ele é rico, se separar, cada um vai ter fartura do seu lado. O problema da separação no que diz respeito ao dinheiro é a classe média, porque assim, a gente vive desse jeito se tem o seu e se tem o meu. Se a gente separar, a gente não vai conseguir viver do jeito que a gente vive. Então, muitos casamentos continuam por causa de dinheiro. Só tem ali assim, ó, nós precisamos um do outro. Mas continua em que bases, né? Exatamente. Só o arranjo, temos um arranjo. Então, assim, temos uma certidão, temos um álbum de fotografias do nosso casamento, talvez temos filhos, temos nossos parentes, vamos à igreja juntos, a gente tem um arranjo. Aquilo que é da afetividade, que é o primeiro capítulo, isso aí está esvaziado, entendeu? E como é que a gente, então, de forma ideal, lida com o dinheiro no casamento? É um assunto enorme, né? A gente precisa compreender o dinheiro como algo dado por Deus para que nós nos sustentemos. A gente não pode colocar ele, né, como aquilo que vai fazer a gente tomar as nossas decisões.
E a gente também deve viver o amor de Cristo dentro do nosso casamento no que diz respeito ao dinheiro, em relação ao uso, em relação à economia do dinheiro. Então, como que nós, à luz daquilo que Deus espera de nós, vamos usar o nosso dinheiro? Como que nós, à luz do que Deus espera de nós, vamos guardar o nosso dinheiro? Então, até para você gastar e guardar dinheiro, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e entender o que é legítimo, você entendeu? Sobre isso, pastor, uma dúvida muito recorrente a respeito do dízimo. É bastante comum hoje nas igrejas você ter a esposa crente e o marido não, né? Então, eu recebo essa pergunta muitas e muitas vezes. Ah, pastor, o que eu faço? Meu marido não quer que eu dê o dízimo. Ela trabalha, e ela é crente, ele não se opõe a ela frequentar a igreja, mas não quer que ela dê o dízimo. Como é que faz? Porque aí ela entra no conflito, né? Só um minuto. Tenho que ser submissa ao meu marido, mas ele não quer que eu dê o dízimo e a Bíblia manda dar o dízimo. Então, e aí? Eu considero, e eu não sou o senhor da verdade, mas eu considero que uma boa decisão em uma situação dessa, para um bom testemunho, apesar de este dinheiro ser desta mulher porque ela ganhou, eu considero que se ela quer que esse homem se interesse por Cristo, pela igreja, pela causa do evangelho, de que ela diga para ele, olha, pelo bem da nossa família, se você entende que esse recurso deva ser usado para a gente, eu vou usar. Mas saiba que eu gostaria de poder honrar o Senhor com esse dinheiro. Eu acredito que essa vai ser uma manobra. Se ela de fato, no coração, quer dar aquele dízimo, Deus sabe disso. E Deus não está precisando do dízimo dela para pagar a conta. Ó, se você não me der o dízimo aqui, vai ficar faltando para mim. Então, se ela tem um desejo honesto e sincero de dar, e Deus sabe que ela daria, se não fosse a contestação do marido, eu acredito que isso é suficiente. Eu acho que vai ser um mau testemunho se ela desobedecer o marido, e coloco desobedecer entre aspas, porque o dinheiro é dela, tá certo? Eu considero que vai ser um bom testemunho para que esse homem compreenda o que Deus e o que Cristo está fazendo no coração dessa mulher, que ela possa manter a harmonia do casamento dela. Esse é o meu entendimento e eu não sou o senhor da verdade. Eu tenho um conselho um pouquinho divergente, mas que dá na mesma. É a esposa chegar para o marido e falar, irmão, querido, é o seguinte, lê lá os textos sobre dízimo, né? Olha que a gente está abrindo mão de receber, né? E nos abrindo para uma ação ruim, porque Deus chama quem sonega o dízimo de ladrão. Porém, eu sou submisso a você, você é o marido, aqui está o meu dízimo, eu vou colocar nas tuas mãos. Se você quiser que ele seja entregue na igreja, a decisão é sua. A minha você já conhece. E aí eu sou exatamente como o irmão falou. Eu quero entregar. E você não quer, então está na sua mão. Deus, seja Deus, como é que Sara falou para Abraão? Seja Deus que julgue entre mim e ti, né? E você sabe que a boa parte das vezes em que a esposa fez isso, o marido mandou entregar o dinheiro, mandou pagar o dízimo. Então, funciona. Uhum. Pastor, temos que andar. Além do dízimo, do dinheiro, né, tem uma outra questão bastante complicada. A educação dos filhos. Isso dá divergência porque o marido quer que eles sejam educados em alguns aspectos de um jeito e a esposa de outro. Como resolver isso? Primeiro passo, eu considero que tanto o marido como a esposa compreenderem que eles, quando se casam, eles estão formando um novo lar, que não precisa obedecer necessariamente a tudo o que esse marido fazia na casa dele quando ele era criança, na casa dos pais, e essa mulher compreender que, neste novo lar que ela constitui com seu marido, tudo não precisa obedecer necessariamente aquilo que ela fazia na casa dela, do pai e da mãe dela, quando ela era criança. Porque se a gente não intencionalizar como que nós vamos fazer as coisas no nosso lar, automaticamente eu vou trazer as coisas do lar dos meus pais, a minha esposa vai trazer do lar dos pais dela e a gente vai querer replicar igualzinho na nossa casa. Quando você tem um lar emocionalmente saudável, com pais tementes a Deus, a chance de você fazer coisas legais e boas são sempre maiores.
Ah, mas o que que é importante? Até em coisas simples, o exemplo que eu dou no livro é, imagine só que tem um sujeito que o pai dele era militar, e aí ele sabia que sábado de manhã era dia de catar a vassoura, o aspirador e limpar a casa. Então ele já sabia, sábado de manhã ele fazia isso. E aí ele passa a exigir do filho ou dos filhos que faça igual no sábado de manhã. E a esposa chega para ele e fala: escuta, a moça que ajuda a gente aqui com a limpeza da casa, ela vem na sexta-feira. Não precisa fazer isso, você entendeu? E ele traz um hábito da vida dele de quando ele era criança, de como os pais faziam com ele. Então, cada um, marido ou esposa, poder olhar para a sua própria vida, para a sua própria família, para a sua própria realidade e poder tomar suas decisões, ok, inspirados, baseados em como era na família original. Mas pensar aquilo, poxa, será que eu preciso fazer desse jeito? Ou eu estou fazendo automaticamente do jeito que eu fazia quando eu era criança? Isso pode ser mudado, entendeu? Então, às vezes dá divergência esse tipo de assunto e a solução para isso é sempre conversar. Sempre você olhar para si, olhar para o que você está sentindo, olhar para como você acha que deveria acontecer aquilo e conversar, entendeu? O que é lamentável é que as pessoas quase sempre brigam. Elas veem alguma coisa, alguma situação que é diferente do que elas queriam, elas brigam, elas reclamam com o marido, reclamam com a esposa, reclamam com os filhos. Então a gente deveria sempre mais conversar e explicar o que a gente pensa a respeito do assunto. Mas, às vezes, as divergências são mais agudas nesse aspecto. Então, um cônjuge, o pai gostaria que o filho seguisse uma determinada carreira e a mãe outra. Aí fica... Aí eu nem vejo que seja tão problema, porque assim, a carreira é do menino, quem vai ter que escolher é ele, entendeu? Mas isso significa que ele vai escolher o pai ou a mãe, né? Então, ele precisa também ser investido de entendimento de que, assim, o pai pode ter uma vontade, um conselho, a mãe pode ter uma vontade, um conselho, mas a decisão em relação dessa magnitude, que a carreira, o que ele vai fazer pro resto da vida, é dele, entendeu? Ele não tem que atender ou ao pai ou à mãe, ele tem que escutar o que os dois têm de dar de conselho, mas essa é uma decisão muito grande para que ele tome com base na vontade de outro e não dele mesmo, entendeu? Isso sempre vai gerar dificuldade. E, pastor, uma situação que não é tão comum, mas existe. Quando as pessoas se casam, ele é de uma denominação, ela de outra, né, com hábitos diferentes. Por exemplo, ele faz parte de uma igreja que batiza criança, ela não, aí casam. Pode até fazer um arranjo. De manhã a gente vai numa, à noite vai na outra. Mas na hora que nasce a criança, como é que faz? Olha, eu considero que, como eu falei, né, sempre a conversa, porque vai muita coisa nesse arranjo, né? Então, assim, qual igreja que vai ser melhor para a nossa família? De quais entendimentos teológicos nós não abrimos mão? Qual é a igreja que é mais próxima da nossa casa? Qual é a igreja com a qual a gente vai poder fazer mais vínculos familiares para que a nossa família, os nossos filhos... Então, entra muita coisa nesse arranjo, entendeu? Não é só quem está certo e quem está errado. Porque tem determinadas coisas que, assim, imagine você, tem uma igreja que, vamos dar nome aos bois, né? A gente sabe que a igreja, eu fui da igreja presbiteriana na minha infância, os meus pais eram da igreja presbiteriana, você também é de origem presbiteriana. Então, o que acontece? Suponhamos que tem lá na esquina da minha casa uma igreja presbiteriana, batiza a criança. Eu não concordo com isso. Mas tem uma outra igreja que, assim, há outros elementos do entendimento teológico que eu compreendo que são, assim, mais divergentes com aquilo que eu penso. Então, eu não vou batizar os meus filhos naquela igreja presbiteriana, mas, assim, a palavra dominical vai ser uma palavra que vai nos alimentar espiritualmente. Então, assim, é uma decisão ampla, né? Precisa ser bem pensada, com muitas facetas no que diz respeito à teologia, no que diz respeito às famílias, no que diz respeito ao desenvolvimento, né, de cada um dos membros. Então, tem muita coisa nesse arranjo. Wellington, ele publicou o seguinte: a cultura cristã sempre coloca os homens a ceder. De onde o Wellington tirou isso, eu não sei. Mas diz que, na opinião dele, os homens cedem porque a cultura cristã impõe isso. A Roberta diz: na maioria esmagadora das vezes, quem cede é a mulher. Então, sua experiência diz o quê?
Eu não concordo que seja, na maioria das vezes, as mulheres. A gente tem hoje, pastor Eber, um debate que está muito assim em voga hoje, que é a questão do narcisismo, o traço do narcisismo, que são aquelas pessoas que olham como tudo sendo para elas mesmas, elas quase não se compadecem do outro, elas não sentem a dor do outro, o sofrimento do outro. Então, se o outro precisar ceder sempre para que eu possa ser atendido sempre, eu não me importo. Então, isso tá cada vez mais sendo discutido na sociedade. E esse tipo de pessoa você tem entre homens e mulheres, entendeu? Então, pelo menos na minha experiência, novamente, eu não tenho nenhuma pesquisa em relação a isso, mas esse tipo de pessoa que se importa menos, pouco, ou às vezes quase nada, ou nada, com o cônjuge para que seja atendido, você tem esse tipo de pessoa entre os homens e entre as mulheres. E dá para perceber isso no namoro? Dá para perceber, dá. Mas assim, eu no ano que vem completo 25 anos de casado. Por mais que até nos bastidores eu estava mostrando para Angélica uma foto de quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha 15 anos. Então eu já estou com ela, entre namoro e casamento, há 33 anos que nós estamos juntos. Muitas coisas, na medida em que nós vamos nos desenvolvendo, mesmo a gente tendo namorado por bastante tempo, elas são novidade. E nós vamos tendo como casal de enfrentar situações que mesmo numa idade mais avançada, aquele tipo de situação é novidade para a gente. Então, um desemprego de um dos dois ou dos dois é novidade, a perda de um ente querido é novidade, um diagnóstico de uma doença para um dos dois é uma novidade, uma mudança de cidade é uma novidade. Então, assim, tem tanta coisa que vai acontecendo na vida que não tem como você prever no namoro, que assim, o ato de você poder olhar para o outro com amor e falar, nessa nova fase que nós estamos vivendo, como é que eu posso atendê-la e ela pode me atender? Então, o namoro ajuda a você enxergar algumas coisas, mas não é garantia porque vai ter coisa lá na frente que é situação nova. E outro que eu considero um problema ainda maior, é que é o seguinte, eu acredito que talvez, pastor Eber, a maioria das pessoas não tenha assim um tino, não é nenhuma qualificação, é uma condição emocional de poder olhar para comportamentos e diagnosticar o que está acontecendo. Fala, opa, se essa pessoa aqui está fazendo isso significa que ela é um tipo de pessoa assim ou assado. A gente entra num casamento, num relacionamento, num namoro, essa pessoa, ela me atrai, a aparência dela, ela é legal, dá para eu conversar, ela é temente a Deus, a família dela é uma pessoa... Então, a gente entra no relacionamento assim. E aí, o resto vai acontecendo, você entendeu? É verdade. Bom, nós estamos caminhando para o final do programa. Deixa eu mostrar mais uma vez o livro Fórmula do Casal, né? Observe aí, aqui embaixo, aqui em cima tem as 4 operações da aritmética, né? Então, a fórmula do casal para resolver os problemas mais comuns do casamento, né? Lembra quando você fazia o primeiro grau, né? Tinha que resolver problema de aritmética e tal. Agora, o livro trata disso. Eu apenas arranhei algumas coisas, mas o livro é eminentemente prático, muito bom. Muito obrigado por ter vindo e que Deus seja abençoado, que Deus o abençoe por ter produzido essa bênção para os casais. Quem quiser entrar em contato com o pastor Fábio Bentes, as redes sociais nossas contêm o contato dele, que foi divulgado durante o programa. E se você quiser, entra lá no Instagram, @programa Vejam Só, você vai encontrar o contato do pastor Fábio Bentes ali também, tá bom? Vamos ver o resultado da nossa enquete. Na prática real do dia a dia, o famoso "alguém tem de ceder" vale para ambos os cônjuges alternadamente ou, na verdade, quem cede é quase sempre o mesmo? Primeira resposta, ambos. A maioria respondeu que na vida real ambos cedem alternadamente. E 26% disseram que é o mesmo. Eu não sei em que planeta estão os que responderam que são ambos. Não é o planeta que eu habito.
Eu tô lá nos 26%. Eu achei que ia dar uma goleada no de baixo. Não é? Ué, sei lá. Não, é que... Tá, ok. Eu vou confessar. A nossa audiência é formada por anjos, serafins e querubins, não por seres humanos, entendeu? É assim que funciona aqui. Tudo... Pode pesquisar todos os resultados de enquete, você vai ver que é isso. Penso o povo que mora no céu e não aqui. Para você que fica com a gente, que fica com a Rit, a paz e a graça do Senhor Jesus, um ósculo santo e até a próxima semana.